Vamos lá, turma. Então você tem aqui o seguinte, olha só. Vamos iniciar o último capítulo. Lá para o meio da aula eu tenho um recado para dar aos alunos que estão enrolando em relação às atividades. Então temos aqui o seguinte, funções. Isso a gente trabalha o tempo inteiro no dia a dia da gente. Se vocês forem reparar, em alguns momentos que vocês vão ver aí do conteúdo, vocês vão ver que é comum vocês trabalharem com função, tanto no dia a dia, mas como a gente já trabalhou em algumas aulas, mas não com esse nome, ok? Então você tem aqui o seguinte, o que que a gente vai trabalhar nesse último capítulo daqui? Definição de função, função de primeiro grau, crescimento e decrescimento de funções, estudo de função de primeiro grau, função de segundo grau, ou também conhecido como função quadrática, e estudo de uma função de segundo grau. Bom, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, quando a gente observa essa imagem, você já imaginou que podemos descrever essa curva em linguagem algébrica? Muito tem se falado, principalmente agora na pandemia, em o achatamento da curva. Então vocês observaram que no caso do risco de uma contaminação pandêmica e os casos de morte no Brasil, eles são mostrados por uma curva, ok? Um gráfico com uma curva e fala assim, temos que fazer o achatamento dessa curva. Você sabe que aquela curva, ela pode ser convertida em linguagem algébrica. E nós vamos estudar justamente essa curva. Vocês não vão usar totalmente todas as funções, somente o que cabe no nono ano, okay? Que é uma função de primeiro grau, que vai ser sempre uma reta, e uma função de segundo grau, que vai ser uma curva, também chamada parábola, é o que a gente vê aí, ó, nessa curva descrita pelas águas, pelos jatos de água, não é isso? Então, o que é que ele fala inicialmente de uma função? Função é a relação de dependência entre dois conjuntos, no qual, para cada elemento do conjunto de uma partida, há um e apenas um elemento do conjunto de chegada que satisfaz essa relação. Então a gente tem que ter uma relação entre dois conjuntos, ok? E a gente vai explicar e vai detalhar o momento dessa relação daqui. E aí o que eu falei para vocês em relação à curva, nós vamos estudar essas curvas aqui, ó. Então a gente vê dois gráficos aqui diferentes em relação ao mundo. Atingiam 1.015.059 casos e 53.167 mortes. Esses dados que vocês estão vendo aqui, gente, ele é de 2020, ok? É do início da pandemia. Então tá bem mais do que isso. E a curva já não está tão mais uma curva em relação ao mundo. No Brasil, a curva continua crescendo. Então aqui também você tem um segundo gráfico, esse aqui do G1, que mostra também em 12/4 de 2020 as mortes por coronavírus no Brasil. Então a gente vai estudar esse crescimento e vamos também construir gráficos com essa curva aqui, ó. São alguns exemplos. Já na página 64 ele mostra uma tabela, ele vai mostrar para vocês essa dependência, essa relação entre dois conjuntos. E a gente vai estudar justamente isso inicialmente. Então você vê aqui numa tabela onde eu tenho os preços do etanol e da gasolina comum. Então, qual é essa relação de dependência que a gente observa aqui no preço do etanol e da gasolina comum? A relação de dependência que a gente observa é o valor que eu tenho a pagar depende de quantos litros eu vou colocar no meu automóvel. Então, se eu coloco 1 litro, o valor vai ser de R$ 3,18. Haha, se fosse isso. 2 litros, você vai observar que ele vai ser o dobro, R$ 6,36. Então, essa relação de dependência vai daí.
A gasolina comum, se eu coloco 1 litro, eu vou pagar 4,85. Se eu pegar 3 litros, eu vou pagar logicamente o triplo. Então, há uma relação de dependência. Que relação vai ser essa? O preço que eu vou pagar no final depende de quantos litros eu vou pegar. Então, isso é uma função. Então, eu posso muito bem distinguir dessa maneira, assim, ó. O preço a pagar está em função de quantos litros eu vou colocar no meu automóvel. Então, essa é a relação de função. E aí ele mostra aqui, ó, dessa tabela, podemos manter as seguintes relações. Ó, o valor, tá vendo aqui, do etanol é 3,18 N, onde esse valor do etanol ele está dependendo de quê? Esse N aqui, ó, tá vendo aqui? Ele está aqui demonstrando, esse N está demonstrando o número de litros que eu vou colocar. Então, se eu pegar 1 litro, vai ser 3,18 vezes 1. Se eu pegar 3 litros, vai ser 3,18 vezes 3. Então, em matemática, nós chamamos isso daqui, ó, de lei da função. Então, essa lei daí é o que vai definir o valor a ser pago ao final. Certo? Alguma pergunta até então? Entendido o que é uma função? É uma coisa bem simples, não tem nada o que se preocupar por enquanto. Outra que é exemplo, que pode determinar uma função. O perímetro de um quadrado está em função de quem? Da medida do lado, não é isso? Então, se eu tenho um quadrado, eu tenho que saber que um quadrado ele tem 4 lados iguais. Se eu tenho um quadrado cujo lado mede 1 unidade de comprimento, aqui no caso não fala perímetro não, fala da área. Okay? O perímetro vai ser sempre proporcional. Então, se eu tenho o comprimento de lado de 1 unidade, o perímetro vai ser o quê? 4 unidades, não é isso? De comprimento. Já em relação à área, a gente já vai ver o seguinte. Eu vou ter a medida do lado elevado ao quadrado. Então, se eu tenho o lado medindo 1 unidade de comprimento, a sua área vai ser 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Então, se eu tenho 2 unidades de comprimento para o lado, a sua área vai ser de 4 unidades de área. Eu queria que vocês me dissessem aqui qual é a relação, qual seria essa lei que vai determinar a função aqui. Quem pode me dizer aí? Se eu tenho um lado medindo 4 unidades de comprimento, a sua área vai ser igual a 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16 unidades de área. E aí? Qual seria a lei? A lei está bem na cara de vocês aí, ó. A lei seria essa aqui, ó, gente. A área, ela vai estar em função da medida do lado elevado ao quadrado. Essa é a lei da função. Essa é a lei de formação dessa função. Então, eu vou pegar a medida do lado e vou levar ao quadrado. E aí eu calculo essa área. Entendido? Qual é em relação à diferença em relação ao perímetro? Você sabe que quando eu dobro a medida do lado, eu vou quadruplicar a área. Observe, ó, 2 para 4, eu dobrei a medida do lado. De 4 para 16, eu quadrupliquei, ou seja, fiz 4 vezes 4. Você vai ver, ó, eu dobro de 4 para 8. De 16 para 64, eu sempre multiplico por 4. Então, eu vou quadruplicar. Ó, 16 vezes 4 dá 64. Ok? Vamos continuando aqui. Vamos ver aqui a definição de uma função. Chama-se de função, repetindo o que eu falei lá no início, toda relação entre dois conjuntos
A e B definida por uma lei de formação. O que eu falei para vocês. Olha, qual é a lei de formação da função aqui? Para eu determinar a área, eu vou elevar o lado ao quadrado. Qual é a lei da função aqui? A lei de formação da função para determinar o valor a ser gasto, ok, de combustível. Eu vou pegar o valor do litro e vou multiplicar pela quantidade de litros que eu vou colocar. Então, isso vai definir uma função. Pô, tá aqui, ó. Tá bem na tela. Pronto. Então vou repetir aqui, ó, mas tá na tela aí. Você pode dar um print ou pode anotar. Então, definida por uma, chama-se de função toda a relação entre dois conjuntos A e B, definida por uma lei de formação, ok? Tal que todo elemento de A é associado a um único elemento de B. Okay? Assim, para que haja função de A em B, olha só isso aqui que eu vou falar para vocês, porque eu vou fazer um teste com vocês agora, ok? Com algumas relações e vocês vão me dizer se é uma função ou não. Então vamos lá. Para que haja função, todos os elementos do conjunto A devem ter correspondentes no conjunto B. Cada elemento do conjunto A corresponde a apenas um elemento no conjunto B. Então eu tenho que ter, ok, essa relação aqui. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Isso aqui não vai ter no livro. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é repetição. Bom, eu tenho alguns diagramas aqui. Vocês vão olhar e vocês vão me dizer se é ou não uma função. Observe que aqui eu tenho um conjunto A. Okay? Esse aqui é o conjunto A. Aqui eu tenho um conjunto B. E voltando aqui, ele diz assim, ó, todos os elementos do conjunto A devem ter correspondentes no conjunto B, e cada elemento do conjunto A, okay, corresponde a apenas um único elemento no conjunto B. Vamos lá. Essa relação aí do conjunto A em B representa uma função? Sim ou não? Pode falar, gente. Vocês estão aprendendo ainda. Todos os elementos de A, eles estão relacionados com um único elemento no conjunto B? Esqueça o conjunto B, eu estou falando em relação ao A. Todos os elementos do conjunto A têm uma única relação com o conjunto B, um único elemento do conjunto B? Dê uma olhada. 0, ele se relaciona com 0. O 2 com 1, o 4 com 2, o 6 com 3, o 8 com 4. Todos os elementos de A têm uma relação com um único elemento em B? Sim. Se existe, é porque isso aqui é uma função. Então, ó, é função. Vamos ver outro aqui. Letra B. Isso aqui é uma função ou não é uma função? Por que não é? Justamente. Isso. Eu tenho um elemento aqui, o 2. Ele não faz uma relação com um elemento no conjunto B. Se eu tenho um elemento de A sobrando, não relacionando com um elemento do conjunto B, não é função. Vamos ver outro. Letra C. É uma relação de função ou não é uma relação de função? Por que não? Muito
Muito bem, isso mesmo. Se eu tenho um elemento em A que tem uma relação com dois elementos em B, também deixou de ser função. Então lembre do princípio inicial da função. Ele tem que ter uma relação única, ok? Então não é função também. Letra D é função? Essa é a que causa confusão em todo mundo. Cada elemento de A tem uma relação com um elemento em B? Tem. Se tem, gente, é função. Não importa se eu tenho dois elementos de A, ok? Que ele vai ter uma relação com o mesmo elemento em B. Não importa. Sabe o que é que eu posso designar aí? Por exemplo, área menos 1 elevado ao quadrado, uma potência, por exemplo, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1, não é isso? E 1 elevado ao quadrado também vai dar 1. Então eu posso ter essa relação. Então aqui é função sim. Isso. Vamos lá. E o último aqui é função? É função também. Se eu tenho elementos de A que relaciona com elemento em B, okay, um único elemento em B, eu tenho uma função. Então 2 está relacionado com 0, 4 está relacionado a 0 e 5 está relacionado com 0. Pronto, é função. Entendido o que é função? Vamos avançando aqui. A gente vai direto para a função de primeiro grau. E aqui em função de primeiro grau, a gente vai trabalhar com problemas. Então a gente vai... O que vocês já fazem naturalmente, gente. Agora, só que a gente vai escrever isso em forma de função. Ou seja, vocês vão transformar em linguagem algébrica, que vocês já fazem isso também muito bem. E essa linguagem algébrica vai ser a lei da função. Eu vou começar com um exemplo aqui do próprio livro, depois eu vou colocar um outro exemplo para vocês definirem quem é essa lei da função. Então aqui, ó, um dos campos da matemática é a modelagem matemática. Busca-se nesse ramo, resumidamente, descobrir uma maneira de descrever um fenômeno do mundo real por meio de uma expressão matemática. Ok? Isso é o que vocês já sabem. Aí você tem aqui um exemplo. Um jogo de videogame no estilo aventura custa R$ 120. Para o jogo, são vendidos pacotes com upgrades para o desenvolvimento da história por R$ 1,30 cada uma. Se João gastou com o jogo e algumas opções de upgrade um total de R$ 164, quantos pacotes de upgrade ele comprou? Primeiro você tem que entender que nessa relação daqui, que eu tenho, qual vai ser essa relação? Que o valor que João tende a pagar no final depende de quê? Depende do videogame, do jogo que ele vai comprar, mais o quê? Me diz aí. Mas os pacotes com upgrades, não é isso? Pronto. Então, quantos pacotes de upgrade ele comprou? Isso aí é o que você não sabe. Então, eu posso chamar de x. E o valor a ser pago por João, eu vou, por exemplo, colocar uma incógnita v. Ou seja, o v vai determinar quê? Que eu vou ter, olha só aqui, ó, ele vai definir isso aqui, ó. O valor que João tende a pagar no final vai ser os R$ 120, mais o que? R$ 1,30 por upgrades que ele vai fazer nesse jogo. Ou seja, R$ 1,30 vezes n.
E ele já tem um valor a ser pago, R$ 164,20. O que foi que ele fez? Se o valor a ser pago é R$ 164, ó, ele usou, como eu falei para vocês, isso aqui é chamado de quê? De lei de formação da função, ou lei da função. Já de posse da lei, vocês só vão fazer o quê? O que você já conhece muito bem. Valor numérico de uma expressão algébrica. Eu tenho o valor a ser pago no final, R$ 164,20, mais 120, que vai ser igual a 120 mais R$ 1,30 vezes n. Esse n daqui é o que eu quero saber, ou seja, o número de upgrades que ele fez. E aí eu tenho o quê? Uma equação de primeiro grau que foi resolvida. Descobriu-se que João comprou 34 pacotes de upgrade. Pronto. Aí a do livro é... Oi. Vai sim. Bom, olha só. Eu vou colocar aqui um exemplo, porque aí fica mais prático para vocês. Para poder compreender, porque do livro já estava prontinho. Vamos ver aqui. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada. Esse é o valor fixo. O que significa? Entrou no táxi, você já paga R$ 3,50. Mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é o valor da variável. Olhe que nem sempre, vou deixar bem claro para vocês, ele vai ficar explicando dessa maneira para vocês. Cabe vocês fazer o quê? Interpretarem direitinho. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: primeiro tenho que ter uma lei da função. Eu tenho que saber qual é a lei que vai determinar essa função aí. E aí na letra L ele vai perguntar justamente isso. Qual a função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetros? Quem é que pode me dizer aí? E aí? Quem pode me dizer? Eu quero saber qual é a função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de X quilômetros. Você reparou que você usou muito vezes? Observe. Entrou no táxi, você paga R$ 3,50 mais 70 centavos por quilômetro rodado. Como é que seria a lei da função? Repete aí para mim agora, observando esses detalhes. O valor a ser pago. Isso. Pronto. Mais 0,70 vezes x. Então, quero que você entenda que o valor que eu vou pagar vai depender do quê? De quantos quilômetros eu vou rodar nesse táxi. E essa quilometragem daqui vai ser determinada por x. E esse R$ 3,50 aqui, professor? Ele é fixo. Ele é fixo. Você entrou no táxi, você já paga R$ 3,50. Além dos R$ 3,50, você vai pagar mais 70 centavos por quilômetro rodado. Entendido a pergunta? Entendido aí como é que funcionou a lei da função? Letra B. Qual foi o valor a ser pago por uma corrida de percurso igual a 18 km? E o que é que eu vou fazer aí nesse sentido, nesse caso? Muito bem, somente isso. Então a letra B está facílima. Se eu percorrer 18 km, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar R$ 3,50 mais 0,7 vezes 18. Esses zeros aí ele não tem importância não. Ok? Então eu vou fazer 3,5 mais... Multiplica aí para mim, por favor. Multiplica 0,7 vezes 18 dá quanto? 12,60? Pronto. Então eu tenho R$ 3,50 mais 12,60 dá o quê?
16. Isso. Tá aí. Então, o valor que eu tenho que pagar por essa corrida é de R$ 16,10. Certo, gente? Vamos lá. Bom, então como nós estamos numa função de primeiro grau, nós vamos trabalhar inicialmente com o gráfico da função de primeiro grau. Nós já trabalhamos, vocês já trabalharam isso no 8º ano com o gráfico. Então não vai mudar absolutamente nada. Então ele diz assim, ó, funções que apresentam tais características são chamadas de função de primeiro grau. Isso que a gente todo viu aí, ok? Exceto o gráfico da curva, que vocês viram lá, que pode ser uma função quadrática, ok? E outros tipos de funções que vocês vão trabalhar lá no ensino médio. Então, eu tenho aqui, ó, com base nessa definição, podemos identificar se uma função é de primeiro grau. Veja alguns exemplos. Eu tenho πx mais 4 é uma função afim, pois a é igual a π e b igual a 4. Deixa eu mostrar para vocês aqui a função afim. A função afim é aquela função, vocês vão reparar que a gente vai trabalhar dessa maneira aqui, ó. A função afim, ela é determinada das seguintes partes. Eu posso determinar ax mais b, onde a e b são os coeficientes, x é incógnita. Ou, gente, vocês vão ver também assim, ó. Onde a é o coeficiente da incógnita x, sempre, e b é o coeficiente dependente. Esse y e esse fx, ele é a mesma coisa. Então, ó, fx é igual a y. Isso aqui é a mesma coisa. Entendido? Pronto. E o gráfico de uma função afim, ele sempre vai ser uma reta. É aquele caso que nós temos. Olha só. Vocês sabem que para determinar esses pontos aqui no gráfico, vocês vão precisar do plano cartesiano, aquilo tudo que vocês estudaram lá no 7º ano, no 8º ano, onde eu vou determinar esses pontos através de o quê? De um par ordenado, que é x e y. X, ok, ó, na horizontal, y, deixa eu consertar esse y que ficou feio, na vertical. Então você tem aqui, ó, o valor de x, são valores aleatórios, eu determino qualquer valor, ou eu, ou vocês mesmos, se a questão não der os valores, você pode determinar. Determinem sempre valores consecutivos. Para determinar o valor de y, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a lei da função, nesse caso aqui, ó, que eu coloquei aqui, ele colocou aqui para você, y igual a fx, está vendo? É a mesma coisa. E a lei da função é essa aqui, ó, 2x mais 1. O que é que eu vou fazer? Substituir o valor de x para encontrar o valor de y. E aí ele foi determinando os pontos no gráfico. Eu quero que vocês entendam que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Portanto, se vocês tiverem construído um gráfico dessa função e sair algum ponto fora da posição que você estranhar, é porque algum cálculo está sendo errado, ok? Então, o gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. Vamos avançar aqui. E aí eu tenho as nomenclaturas especiais.
Algumas funções de primeiro grau recebem nomes especiais de acordo com suas características. Chamamos de função linear qualquer função de primeiro grau cujo termo independente b vale zero. Vocês viram que eu coloquei aqui para vocês que uma função é determinada por essa lei daqui, não é isso? Se eu tenho uma função onde o coeficiente b é igual a zero, ela é chamada de função linear. Okay? Vamos ver qual é a característica de uma função linear. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Ó. F de x igual a 2x, g de x igual a 4x, h de x menos 2x. Você observa que o coeficiente b é zero. Se vocês já sabem identificar, que vocês saíram agora de equação de segundo grau, vocês identificavam os coeficientes, cada um deles. Então, você ia até o c, que era o coeficiente dependente, nesse caso agora o b, porque como aqui é uma função de primeiro grau, o x é elevado ao expoente 1, não é isso? Olha só o que é que vai acontecer com uma função linear. Numa função linear, gente, o gráfico vai ser sempre desse formato daqui. A reta, ele vai passar pelo centro do meu gráfico. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a 2x, se x for igual a zero, y vai ser zero. Se x for igual a 1, y vai ser 2. E aí ele foi determinando. Então, como é que eu vou reconhecer o gráfico de uma função afim? Ele vai passar pelo ponto de origem, ó, no meu gráfico. Sempre vai passar por aqui. Perguntas? Tranquilo, né? É só para identificar por enquanto. Já a função identidade é a função linear f de x. Por quê? Porque todo valor de x que eu der vai ser o mesmo valor de y. Olha o nome aí, identidade, quer dizer que é o mesmo valor. Então, para todo valor de x, vai ser o mesmo valor de y. E quando eu for observar isso no gráfico, o que é que vai acontecer? Vai passar pelo centro? Vai. Função identidade é um caso de função linear. Só que ele vai ser a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Ah, vai ter uma bissetriz do segundo e quarto quadrante? Pode até ter, mas não é nesse caso aqui. Ó. Então, aqui eu tenho a função de f de x igual a x. Então, a função identidade, okay, eu vou ter, num gráfico, a bissetriz do primeiro e do quarto quadrante no plano cartesiano. Ele é um caso de função linear. Função constante. Já a função constante, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o coeficiente a nulo, vai ser zero. Eu vou ter apenas o b. O que é que vai acontecer numa função constante? A reta, ela vai ser paralela ao eixo x, vai ser paralela ao eixo das abscissas. Como assim, professor? Qualquer valor que eu der para x, o valor de b sempre vai ser constante. Não vai mudar. Então, se eu digo, olha, b foi igual a 1, o x vai ser um outro valor. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, repara o seguinte, voltando aqui, ó. A função linear, ele vai cortar e vai passar pelo ponto de origem, sempre. A função identidade, que é um caso de função linear, ele também vai passar pelo ponto de origem, mas sempre vai ser a bissetriz. E uma função constante, ó, se vocês não estão reparando, está aqui bem de azul, bem clarinho. A função constante, ela vai ser o quê?
sempre paralela ao eixo das abscissas. Por isso ele fala aqui, ó, para qualquer valor de x correspondente, o valor de y vai ser sempre o mesmo. Nesse caso aqui, 4. Então, eu posso dar qualquer valor para x, mas o valor de y não vai mudar. Então, se eu disser que o x é 3, y vai ser 4. Se eu disser que o valor de x é 5, y vai ser 4. Se eu disser que o valor de x é menos 3, y vai ser 4. Então, é uma constante. Ele não muda. E os casos de proporcionalidade. Eu vou falar qual é o problema e eu quero que vocês me digam qual vai ser a lei da função. Por exemplo, para eu fazer uma receita de trigo, ou uma receita de trigo, uma receita de bolo, para fazer um bolo, eu preciso de meio quilo de farinha de trigo. Ok? Para eu fazer 2 bolos, eu vou precisar de 1 quilo ou 1000 gramas de farinha de trigo. Esses valores, eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Isso. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade de trigo, eu vou fazer mais bolos, não é isso? Mais bolos eu vou ter. Qual é a lei que vai definir essa função? Diz aí para mim. Vamos colocar assim, em formato assim, ó, f de x vai ser igual ao quê? Qual é essa função? Qual é a lei? Não vai ser isso daqui? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, valor de x. Vou fazer bem aquele dali. F de x. Eu não vou ficar colocando y não, viu, gente? É igual a 500 vezes x. E aqui eu tenho... Então, por exemplo, se eu quero fazer um bolo, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir, não é isso? 500 vezes 1. Então, eu vou ter 500, que é o valor de y. Então, esse f de x aqui vai ser 500. Se eu quiser fazer 2 bolos, o que é que eu vou fazer? 500 vezes 2. Eu estou substituindo. Vai dar o quê? 1000, não é isso? Eu vou precisar de 1 quilo ou 1000 gramas. Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou precisar de quantos quilos de farinha de trigo? 1.500. 1.500 gramas ou 1,5 kg, não é isso? Então vai ser 500 vezes 3. Então eu vou ter 3. Botei 1 aqui e ninguém reparou. Aqui é 2.000, aqui é 3.500. Como é que seria esse gráfico? Eu tenho os valores aqui de x. 1, 2, 3. Isso aqui, esse valor de x aqui está determinando o quê? A quantidade de quê? Isso, a quantidade de trigo. E esse y, aqui eu posso colocar, ó, 500, 1000, 1.500. O que que a gente vai reparar? Observe o seguinte, se eu não faço o bolo, eu não vou gastar nada. Então, ó, para 1 quilo, ou para um bolo, esse x aqui eu falei o quê? Que era o que mesmo? Eu falei que era a quantidade, não é isso? Aqui é a quantidade de bolos, não de trigo. Para 1 quilo, eu vou precisar de 500 gramas de trigo. Para 2 bolos, eu vou precisar de 1000 gramas.
ou 1 quilo. Para 3 bolos, eu vou precisar de 1.500 gramas ou 1,5 kg. Então, você observa essa proporcionalidade no gráfico aí. Okay? Quanto eu aumento o valor de x, o valor de y aumenta proporcionalmente. Se eu diminuo o valor de x, eu vou diminuir o valor de y proporcionalmente. Então, ó, como eu falei para vocês, vai ser sempre uma reta. Explicado? Mas é sempre bom a gente ir como é que chama? Para a prática, porque aí vocês visualizam melhor. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa primeira questão aqui, onde ele diz assim, ó. Seja uma função de primeiro grau, f de x igual a x mais 30, com a diferente de zero, não é isso? E sabendo que o valor de f de 10 é igual a 120, calcule f de 100. E aí? Como é que vocês... A primeira coisa que vocês dizem, poxa, não estou entendendo nada aí. F de 10 igual a 120, calcule f de 100. Mas ele deu a lei aqui, ó, ax mais 30. Gente, vocês repararam que você tem aqui, ó, f de 10, no lugar do x você tem o valor de 10, não é isso? Significa que você vai fazer o quê? No lugar do x, você vai colocar 10. E esse igual a 120, vocês lembram que eu falei para vocês que f de x é igual a y? Isso daqui é a lei da função. Ou seja, isso daqui, ó, f de x vai ser igual a x mais 30. O que é que eu vou ter que fazer? Como eu falei, ó, no lugar do x aqui, ou do f de 10, eu vou substituir, ó, no lugar do x eu vou colocar 10. E esse 120 aqui é a função, ou seja, essa função daqui, ó, no lugar dela vai ser substituído por 120. Então, vai ficar assim, ó, 120 vai ser igual a vezes 10 mais 30. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho um valor numérico de uma expressão algébrica. Aí, esse calcule o valor de f de 100. Primeiro, vamos encontrar qual é o valor de a. Quando eu encontrar o valor de a, eu calculo f de 100 rapidinho aí. E aí, agora, não é uma equação de primeiro grau? Eu vou resolver. Então, eu posso dizer assim, ó, que 10a mais 30 é igual a 120. Só mudei de lado para ficar mais tranquilo. Então, 10a vai ser igual a 120 menos 30. 10a vai ser igual a 110. A vai ser igual ao quê? A 110 dividido por 10, não é isso? Ou 110, ó. Ninguém falou nada. 90. 90 dividido por 10. O A vai ser igual a quanto? Pronto. Eu precisava do valor de A. Encontrei. Eu posso agora calcular o valor de f de 100? Pronto. O que é que ele está dizendo ali no f de 100? Que no lugar, esse 100 aqui está no lugar de quem? De x. Eu já tenho o valor de A, que é 9. Então, eu vou substituir o valor de A e o valor de x. Então, vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Se eu tenho a função, a lei da função, que é f de x igual a x mais 30, vamos calcular quem é esse valor de f de 100. Então, nós temos aqui assim, ó, 9, não é isso?
vezes 100 mais 30. 900 mais 30. Nesse caso aqui, ó, vai ser quanto? Tá aí calculado.